Beleza. Boa noite. Vamos começar aqui a nossa UBC de instalações elétricas prediais, tá ok? Qualquer dúvida, Ronaldo, você pode entrar em contato aqui comigo, tá? Parar que eu vou dando prosseguimento, tá bom? Beleza. Vamos lá. Uma das coisas que nós mais temos que ter em mente é o seguinte: para mim fazer uma boa instalação elétrica predial, eu não só tenho que conhecer ferramentas e equipamentos, mas eu também tenho que conhecer sobre simbologias e também sobre como eu devo aplicar as melhores técnicas para que eu possa fazer uma excelente instalação. É certo que ferramentas e equipamentos, eles são aspectos e também acessórios, por assim dizer, né, muito importantes para o quê? A boa instalação, mas não é tudo. O técnico também ele tem que ter conhecimento sobre tudo aquilo com que ele vai trabalhar, não somente ferramentas e equipamentos, mas também leitura e interpretação de desenhos. Por isso que a disciplina de leitura e interpretação de desenho, ela é o quê? Essencial e importantíssima para esse conceito. Pois muito bem. Inicialmente, o que significa ferramentas? Conceitualmente, ferramentas nada mais são do que instrumentos que permitem me realizar um trabalho. Eu tenho chaves, fendas, pinças, tudo o que exige algum tipo de força ou que exija tarefa é considerado uma ferramenta. Já um equipamento nada mais é do que uma ferramenta que agiliza essa tarefa, tá? E posso dizer o seguinte, que também garante a segurança do operador. É por isso que nós temos os chamados EPIs, equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Esses equipamentos, tais como óculos, capacetes, luvas e tudo mais, são aquilo que nós definimos como os equipamentos de proteção que nós utilizamos no nosso cotidiano para as instalações elétricas prediais. Muito bem. Tendo com esse conceito de ferramentas, eu tenho as ferramentas, sejam elas manuais, como você está vendo aqui, como nós temos os exemplos, tais como alicates, furadeiras, ferramentas elétricas também, e também diversos tipos de chaves que detectam a questão da eletricidade sobre nossos circuitos, e também eu tenho que lidar também com os meus equipamentos de proteção individual, tais como capacetes, luvas, viseiras, óculos, máscaras de proteção, tudo a fim para garantir a segurança quanto à minha medição do meu quadro de distribuições. Como também aquilo que eu já mencionei, óculos, luvas, roupa anti-chamas, tudo isso detecta o quê? Que o profissional que faz uso desse tipo de equipamento, ele está concernente protegido. E as empresas, elas são obrigadas a fornecer isso para os seus colaboradores. Como dispositivo de proteção. Os dispositivos de proteção que nós vamos ver aqui em diante, eles vêm com a finalidade de bloquear contra choques elétricos os nossos equipamentos, sobreaquecimentos, surtos de corrente ou então de tensão. Eles são garantidos, eventualmente, de acordo com a NBR 5410, onde eu falo das instalações elétricas de baixa tensão, que vão até 1000 volts em corrente o quê? Alternada e 1500 volts de corrente contínua. Acima disso, já é considerada média tensão e depois já de alta tensão. Os dispositivos são obrigatórios dentro da instalação e vamos ver alguns deles. O primeiro dispositivo de proteção que eu tenho já é um fusível. Ele garante o quê? Ele garante que, ao detectar uma corrente em específico, um valor que esteja acima do normal, ele vai ser acionado e vai fazer com que, em determinado intervalo de tempo, essa corrente que vai passar por aqui, ela não possa gerar uma sobrecorrente ou um sobreaquecimento dentro do circuito, danificando internamente o mesmo. Outro dispositivo de proteção é o meu disjuntor.
O meu disjuntor é um dispositivo de segurança, está muito utilizado em quadros de distribuição, e ele tem como objetivo desarmar a corrente elétrica no caso de uma sobrecarga ou de um curto-circuito. O disjuntor ele funciona a partir da lei da indução de Faraday. Por quê? Porque internamente ele tem uma mola, ele tem uma bobina, que através da variação do campo eletromagnético, ele desarma completamente. E aqui nós temos os dados concernentes ao meu disjuntor. 400 volts em corrente alternada, de 50 a 60 Hz de frequência, ele é utilizado, e a NBR, que é utilizada, né, e suporta até uma tensão de 3.000 amperes de corrente alternada. E para demonstrar isso sobre a lei da indução de Faraday, eu vou utilizar esse software aqui para mostrar para você como que isso acontece. Só um instante que eu vou abri-lo aqui. Cadê? Achei. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ronaldo, você está vendo minha tela aí? Tá Sim, vendo minha tela? Tá vendo, tô né? sim. Beleza. Como que funciona internamente um disjuntor? A lei física que mede esse princípio de funcionamento e também a variação da força eletromotriz em volts acontece a partir disso aqui. O meu ímã, essas linhas que você está vendo, são as linhas de campo magnético. O meu ímã, sempre ele vai ter um polo norte e um polo sul. Mesmo que eu divida este ímã indefinidamente, em sucessivas divisões, ele sempre vai me apresentar um polo norte e um polo sul. Então, o que acontece? Aqui de cara, eu já posso mostrar para você que as linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul. Mas olha o que acontece. Quando eu pego este ímã e vou aproximando da minha bobina, veja, há uma variação de tensão e a minha lâmpada ela tem um brilho máximo e depois ela volta para o brilho mínimo até ser desligada. Perceba que quando eu estou afastando a minha lâmpada, ou quando ela está entrando, a minha lâmpada ela brilha mais, correto? Significa o quê? Que suponhamos que isso aqui, o meu ímã, seja uma corrente elétrica. Quando ela passa pela minha bobina, se ela for uma corrente muito maior do que a nominal, ela vai fechar, a minha bobina ela vai acionar o mecanismo de proteção, que vai travar dentro do meu disjuntor, que vai travar a passagem de mais corrente, danificando os meus circuitos internos, tá ok? É assim que funciona. Por exemplo, se eu passo entre o meio aqui, você percebe que o brilho da minha lâmpada ela fica mais fraco. Mas se eu passar aqui na minha bobina o menor número de voltas, você pode perceber que a minha DDP ela vai variar positivamente, correto? Você tem alguma dúvida quanto a isso aqui? Podemos ir adiante? Pode prosseguir. Beleza. Essa parte aqui você entendeu? Sim, sim, entendi. Então, beleza. Vamos lá, então. Então, o que acontece? O meu disjuntor ele vai funcionar a partir disso. Então, o que acontece? Eu tenho também outro dispositivo de proteção, que é o meu IDR. O meu IDR é um dispositivo de proteção elétrica que ele visa proteger pessoas e animais contra choques elétricos. O que funciona nisso aqui, fisicamente falando? Eu tenho as chamadas correntes de fuga.
correntes de fuga, ou que nós conhecemos de correntes de Foucault. Certo? Então, o que acontece? Quando eu tenho acima da minha corrente nominal, eu tenho uma corrente que vai vir com um valor adicionado. Então, o meu IDR, ele serve para proteger os meus equipamentos contra essa fuga de corrente que vai passar para o meu circuito. E ele tem como garantia uma corrente que supere o valor de 30 miliamperes. Ou seja, se esse valor da corrente de Foucault ou corrente de fuga superar esse valor de 30 miliamperes, ele vai ser acionado e é muito utilizado principalmente em lavanderias, cozinhas ou então em áreas de serviço, pois a umidade ela reforça e aumenta também o fluxo de corrente elétrica nesses lugares, ok? Concernente ao meu DR. O meu DR nada mais é do que chamado de um interruptor diferencial residual. Ele protege justamente a fim de detectar alguma fuga de corrente e também serve justamente para garantir a segurança contra acidentes envolvendo principalmente crianças. O que acontece? Ele é muito utilizado justamente para evitar com que a corrente elétrica que passa pelos dutos e que estão, entre aspas, à exposição de crianças com relação às tomadas, evitar com que esse choque elétrico, essa corrente, ela entre por um canal condutor que é o nosso corpo humano, ok? Então, por isso, num quadro de distribuição, o DR ele desarma automaticamente todas as vezes que houver também um quê? Uma fuga de corrente ou corrente de Foucault, ok? Até aqui tudo bem? Podemos continuar? Sim, pode continuar. Qualquer dúvida você pode me parar, tá? Tudo bem. Beleza. O DTM também é um dispositivo de proteção. Só que o IDTM, ele funciona justamente para proteger contra sobrecargas e sobrecorrentes. O que acontece? Ele é chamado de disjuntor termomagnético. Por quê? Como eu disse para você, a lei que governa, a lei física que governa esse dispositivo de proteção é a lei da indução de Faraday. Lei da indução de Faraday. E matematicamente é assim, ó. Esse Epsilonzinho é a minha DDP. Esse N é o número de voltas da minha bobina. Aqui eu tenho a variação do fluxo magnético em detrimento do tempo. E tem um sinal de menos aqui. Como eu mostrei para você naquela simulação, quanto mais eu aproximava ou tirava o meu ímã, mais o que? A minha DDP aumentava, ok? Então, a minha DDP ela é diretamente proporcional ao meu fluxo magnético, representado por ΔΦ, e também é contrária ao meu número de espiras. Por isso que quanto maior o número de espiras, menor vai ser a minha DTP. Por isso, esse sinal de menos, ok? Então, o que acontece? Como eu sei que corrente elétrica transmite energia, porque surge campo elétrico e magnético, também ocorre o quê? Aumento de temperatura. É o que nós chamamos de efeito Joule. Efeito Joule. Ou seja, quando um equipamento está em pleno funcionamento, isso aqui faz com que a energia dissipada seja dissipada em forma de calor. Pois muito bem. Ele serve justamente para proteger contra sobrecargas e sobrecorrentes, desarmando a rede ao detectar um calor atípico. Quando você ouvir falar isso aqui, significa que nós estamos utilizando um quê? Um DTM, ou seja, evitar o excesso de corrente, justamente para fazer com que o calor que seja produzido
ele seja cortado, ou seja, que seja bloqueado, evitando com que esse calor aumente demasiadamente e faça com que queime todos os nossos circuitos internos. Outro dispositivo de proteção é o meu DPS. O DPS é a sigla para dispositivo de proteção contra surtos. Ele também funciona a partir da lei da indução de Faraday. Contudo, entretanto, a sua principal finalidade é para os sistemas de aterramento. Por quê? Para os sistemas de aterramento, eu tenho um princípio que nós chamamos de equipotencialização. Equipotencialização. Ou seja, a Terra, ela é um grande capacitor. Ela vai acumular cargas elétricas. Então, o que eu faço? Eu tenho que aplicar e fincar as estacas de aterramento em determinado espaço, uma diferente da outra, dependendo daquilo que eu estou trabalhando, para fazer com que aquelas cargas elas vão diretamente para a Terra e lá fiquem permanecidas até chegar à neutralidade. No caso de um DPS, eu utilizo ele justamente para sistemas também, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Descargas atmosféricas. É o que nós chamamos com a sigla SPDA. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Professor, só utiliza em SPDA? Não, utiliza-se também nas nossas residências. Mas o seu maior número, a sua principal finalidade, é para esse sistema de proteção contra descargas atmosféricas, onde nós utilizamos duas técnicas em especial, que é a gaiola de Faraday e a chamada torre de Franklin. Onde a distribuição, representada por sigma, superficial de cargas, que é calculado pela carga dividido pela área, essa tem que ser igual a zero. Então, essa é a finalidade. É fazer com que a distribuição superficial de cargas chegue a zero. Ou seja, não deixar com que cargas posteriores, né, ou cargas que tenham advindas através de uma corrente a mais, uma corrente de fuga, possam entrar e danificar o circuito. Quando está operando em funcionalidade, em normalidade, a sua logo aqui embaixo, a sua coloração fica verde. Mas se porventura houver uma sobrecorrente, essa coloração muda para vermelho. A chave é acionada e ele interrompe o fluxo de corrente para o circuito interno. Beleza? Até aqui, tudo bem, Ronaldo? Tudo ok, tudo ok. Beleza, vamos mais adiante. O que são dispositivos de manobra e tomada? Eu tenho que entender que, dentro de processos eletromecânicos ou eletrônicos, eu tenho que ter interruptores de luz que vão me impedir que a corrente elétrica venha até as lâmpadas de um valor acima do esperado e que eu tenho que bloquear imediatamente. É por isso que nós temos duas classificações para dispositivos. Eu tenho dispositivos para baixa tensão, que vão até 1000 volts, tá? Em corrente contínua, se não me engano. Isso mesmo, corrente contínua. E dispositivo, não, alternada. Perdão, alternada.
e dispositivos de alta tensão quando a sua tensão é superior a 1000 volts. Por isso, eu sempre tenho que ter uma coisa em mente. Eu tenho uma classificação. Eu tenho um circuito principal, que é o dispositivo de manobra, que é o conjunto de todos os circuitos associados. Eu tenho o circuito de comando, responsável pelo comando do circuito principal, ou seja, de ligar ou desligar. E tem o circuito chamado auxiliar, que aciona o alarme contra situações de sobrecarga ou de sobrecorrente. E eu tenho os dispositivos de manobra, que são as tomadas. As tomadas, elas são divididas em duas classificações. Eu tenho as tomadas do tipo TUG, de uso geral, e eu tenho as tomadas two-way, que é tomada de uso específico. As tomadas de uso geral, elas demandam uma menor quantidade de potência em relação aos aparelhos que vão ser ligados a ela, tais como televisão, carregador de celular, geladeira, entre outros. Em compensação, as tomadas de uso específico, elas se alimentam de cargas que consomem uma potência um pouco maior, tais como ar-condicionado, lava-louças, máquina de lavar, forno elétrico, fritadeiras, entre outras, ok? Todas essas são determinadas pela NBR 5410 e também pela 5444. As TUG são muito utilizadas nos equipamentos, como eu mencionei, onde a corrente de consumo não seja maior do que 10 amperes. E, de acordo com a norma, quando é um circuito do tipo monofásico, a cada 2,5 milímetros quadrados, eu tenho que ter um disjuntor para operacionalizar essa corrente de 10 amperes. Então, os circuitos de corrente máxima de 1.200 watts para uma tensão de 127 ou uma potência de 2.200 watts para uma tensão de 220 volts. Ou seja, se o meu equipamento chega a valores ou maiores ou iguais a 1.200 watts, eu tenho uma tomada de tensão para 127 volts. Se porventura for de 2.200 watts, essa tensão tem que ir para 220 volts. Ok? Beleza. E as tomadas de uso específico? Elas funcionam mediante a variação que vai de 10 a 20 amperes. O diâmetro dessas tomadas tem que ser de 4,8 milímetros, ok? E que são maiores que o diâmetro das tomadas de uso geral. E outra coisa, todas as vezes que eu tenho uma corrente maior, eu tenho uma potência maior também, dissipada. Então, é por isso que elas são muito utilizadas para esses tipos de equipamentos que demandam o quê? Uma maior potência, ok? E são de uso o quê? Específico, como já dizem aqui. Outro ponto em questão. Sempre que você tiver um ar-condicionado, você o instala em tomada de cunho alto, não em cunho baixo. E como eu digo cunho, é em relação à altura. Nunca em altura média ou baixa. Sempre em alturas altas. Por quê? Porque o ar-condicionado ele é movido através de correntes de convecção. Ou seja, o ar frio, quando você usa a tomada de uso específico, ela tem que estar em cunho alto, por quê? O ar frio, como ele é mais denso, ele desce até o chão. Ar frio. Enquanto que o ar quente sobe. É por isso que fala corrente de convecção. Ar quente. E o que acontece?
Se você deixasse a tomada aqui em cunho baixo, o ar frio poderia gerar umidade aqui, essa parte, fazendo com que não houvesse a corrente de convecção e danificaria a tomada aqui embaixo e também o aparelho. É por isso que essa tomada, ela sempre tem que estar em quê? Em cunho alto. Ela sempre tem que estar numa altura superior, ok? Esses são os tipos de tomada de uso específico e também de uso geral, como você está vendo aqui na figura. Beleza? Ronaldo, alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Você viu isso na aula passada? Vi sim. Viu? Eu só estava aqui em relação aos disjuntores, eu ainda não tinha ouvido falar desse DTM ainda. Ah, tá. Não, beleza. Então você vai ver ele nas próximas aulas em seguida, tá bom? Tá, entendi. Beleza? Tem mais alguém na sala ou só você? Só você, né? É só eu mesmo. Beleza. Ronaldo, você tem mais alguma dúvida?